Salve, salve, galera! Vamos lá para mais uma aula. Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje nós vamos ver como montar um estilo de texto para a folha e como a gente escrever na legenda, né? Essa forma de criar estilo de texto também vai nos auxiliar a fazer as escritas, né, abaixo dos desenhos lá no modelo. Então vamos lá. Antes disso tudo, nós temos que conversar sobre a norma ABNT, né, a NBR 6492, que fala sobre representação de projetos de arquitetura, e ela traz aqui no item 431, né, o que deve constar da legenda, né, e no carimbo. Então a gente pode perceber que 8 itens, mas esses itens eles são diferenciados, ó. Identificação da empresa, do profissional, identificação do cliente, nome do projeto ou do empreendimento, título do desenho, indicação sequencial, escalas, data, autoria e revisão, né? Tem um item aqui, além da data de revisão, né? Ela também pode ser a data de versão. Quer dizer, qual que é o desenho mais atual que eu tenho, qual é o desenho atual que eu estou levando para a obra, né? Ou para aprovação em alguma instituição. Então, essa data de revisão e versão, ela é muito importante. Lá no AutoCAD, então, nós temos, né? Isso nós já criamos previamente e estamos trabalhando aqui, ó. Então, o nosso objetivo é terminar essa legenda, esse carimbo que nós acabamos de criar. Então eu disse para vocês que nós vamos antes criar o estilo de texto. Então, ó, cada linha aqui, ó, tem 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro. Para a gente poder criar esse estilo de texto, nós vamos sair aqui da aba Home e vamos lá para a Annotate. A Annotate, ela tem as ferramentas mais específicas de texto, de dimensão, né, e de linhas líderes, entre outras aqui. Nós vamos focar agora nessa aqui, ó, texto, né? E depois nós vamos ter que voltar na Annotate quando a gente estiver falando sobre cotagem, tá? Então, estilo de texto. Eu clico aqui do lado, ó, nessa setinha pequena, ele abriu a tabela texto estilo, ok? Eu vou criar um novo, ele vai chamar folha de desenho, né? Por que eu estou criando essa nomenclatura? Justamente para separar as coisas que eu estou criando, que tem o tamanho milímetro, dos estilos que eu tenho que criar, que vão ter tamanho metro. Esse tamanho metro a gente usa lá no modelo. Enquanto eu estiver falando de folha, layout, eu estou usando tamanho milímetro. Bom, então aqui, criei a folha. Fonte. Pela norma, eu não posso usar nenhuma fonte, por exemplo, que nem a Times New Roman, ou alguma fonte que tenha muito adereço no seu contorno, né? Eu tenho que usar o que eles chamam de fonte bastão. Aqui no AutoCAD tem uma fonte que eu costumo usar, que resolve o problema, que é a Technic. Mas você pode utilizar a Arial ou outra fonte que não seja muito adornada, vamos dizer assim, né? Então, lá na letra T, a fonte que eu uso com frequência é a Técnica. O tamanho, eu vou utilizar aqui o tamanho em milímetros. Então, se eu tenho o tamanho da linha 10, aqui eu vou colocar 4. E depois nós vamos ver como que a gente altera. Feito isso, né, posso setar esse estilo como atual, corrente, e aplico aqui em Close. Muito bem. Agora nós vamos
escrever, né? Então, vou voltar aqui no Home, só para usar o trim, e vou apagar aqui, ó. Vou deixar uma linha só para o primeiro item. Lembrando que o primeiro item é a identificação da empresa e do profissional responsável pelo projeto, certo? Então, nós vamos colocar isso aqui, ó. E depois tem identificação do cliente e nome do projeto, tá? E a segunda linha, então, eu posso deixar dividida. Título do desenho, né? Se é planta baixa, se é corte, e assim vai. Então, vamos lá. Identificação da empresa e do profissional responsável. Então, volto lá em Annotate. Tem algumas observações, que é... Aqui, ó, eu tenho um botão Multiline Texto. Ele tem dois tipos. Single Line ou Multiline Texto. Nós vamos usar o Multiline Texto, que é similar a uma caixa de texto do Word, né? Bom, aí o que nós vamos fazer? Nós vamos clicar, ó, e vou abrir essa caixa de texto do tamanho da célula inteira. Quando eu terminar de fazer essa caixa de texto, ele vai habilitar aqui os alinhamentos, ó, Justification. E nós vamos escolher Middle, meio da linha, e Left, certo? Observa que aqui já está a letra técnica e o tamanho 4. E aí eu vou digitar, né? O que eu vou identificar? Você vai ter que colocar aqui a identificação da empresa e do responsável. Se for instituição de ensino, você pode pôr a instituição de ensino a qual você está fazendo o desenho, né? Se já for um trabalho profissional, né? Aí você põe o nome da empresa e quem é a pessoa responsável. Para confirmar isso, é só clicar fora, ó. E aí o texto fica adequado. Então, nós cumprimos aí a primeira aqui, ó, identificação da empresa e do profissional. Bom, segunda, cliente e nome do projeto ou empreendimento. Então, aqui eu vou criar um nome fictício para isso, né? Então, vamos lá, o mesmo sistema. Multiline texto, nome do empreendimento. Não posso esquecer de fazer a justificação. Middle left. Dou um espaço e empreendimento. Sei lá. Residencial. Então, vou pôr residencial para marcar a nossa época Covid. Ou melhor, fora Covid. Né? E clico fora. Depois, ele vem solicitando, conforme a norma, o nome do projeto. Então, identificação do cliente e nome do projeto. Né? Não importa essa ordem. Então, aqui eu pus o nome do projeto e aqui eu vou colocar o nome do cliente. Abro a janela. Vou fazer de novo. Multiline texto. Clico. Pego a célula da tabela inteira. Faço a justificação middle left. E o cliente é secretaria, ou melhor, né? Então, identificação cliente. E aqui também no nome eu vou alterar, né? Então, como que eu altero? Basta clicar 2 vezes. É da mesma maneira que funciona um editor de texto.
né? Identificação do cliente, e aqui a identificação do nome do empreendimento, né? Melhor. Só para você lembrar o nome de cada célula. Bom, depois nós vamos ter título do desenho, identificação sequencial. Só para a gente fazer duas. Título do desenho, então vamos lá, multiline texto, percebe que não é difícil, ó, clica, faz a célula inteira. Lembra de fazer a justificação, middle, left. E aqui se é planta baixa, corte, né? O que é o desenho. Então aqui acho que eu posso pôr planta baixa, né? E cortes é aquilo que tiver na folha, né? Vou pôr 3 pontinhos para você lembrar que depois você pode alterar esse nome, certo? Próximo item é identificação sequencial. Nós vamos colocar nesse quadrado maior, então multiline texto. Aqui é a quantidade de folhas que esse projeto tem. Então aqui, ó, eu vou fazer um número maior e a justificação vai ser diferente, ó. Então, ó, vai ser middle center e essa folha ela é única. Então eu tenho 1/1, ou poderia ter, né, 01/01, que é a quantidade de folha para esse desenho. Eu particularmente eu gosto mais de 1/1, né, que eu estou na folha 1 de uma folha. Se eu tivesse mais folhas, vamos supor, eu tivesse 10 folhas, aqui você colocaria 10. Essa é a folha 1 de 10 folhas. É assim que funciona a numeração sequencial. No caso aqui nós temos uma folha só, então eu coloco 1 de 1, certo? Cliquei, olha só, ficou pequenininho, né? Então eu clico, seleciono, e da mesma forma em qualquer editor de texto, você pode vir aqui e alterar. Ó. Posso pôr 15, por exemplo, né? Posso pôr 10. Então eu posso alterar esse valor aqui, ó. Vou deixar 15, tá? Tem uma regra? Não, você vai ver o que fica adequado aqui, ó, na sua configuração. Se eu tivesse colocado o 0, por exemplo, ó, estaria ficando assim, 0, 1 de 1, tá? Bom, então fiz a parte sequencial e agora nós vamos fazer, ó, então, título do desenho foi planta baixa. E poderia ser corte, fachada, outros tipos de cortes, cobertura, implantação, poderia ser vista frontal, lateral. Então é o nome é o título do desenho que aquela folha carrega, né? Indicação sequencial, escala, data, né? Nós vamos colocar escala, data e indicação da revisão. Nós vamos colocar nesses itens menores, né? Então eu vou colocar aqui, ó, multiline texto. Clico aqui, data, né? Então vou lá na justificação, não posso esquecer, middle left, um espacinho e vou colocar a data que isso está sendo criado. Então, né, esse arquivo, então, foi criado hoje, dia 28/3/2020, certo? E clico fora. Tá aí a data. Ok? Depois, eu tenho a escala. Então, vamos lá. Multiline texto, clico. Justificação, middle left, né? Posso escrever aqui, se eu quiser, né? Então, escala, 2.1, 2.50, certo?
Aqui eu esqueci de dar o espaço e clico fora. Poderia escrever aqui também data, certo? Então você pode alterar o conteúdo desse texto, mas esses itens eles têm que ter por norma mínima. Depois, então já fiz indicação sequencial, escala, data, autoria. Quem é que está realizando esse desenho? Então aí entra o projetista, o desenhista, né, o executor. Então, se é você, então eu vou colocar aqui nome, né, indicar autoria do desenho e do projeto, de quem é o projeto, né? Então, aqui, autoria do desenho, justificação, middle left, espaço, aqui você coloca a autoria do desenho, né? Vou pôr aqui seu nome. Por que eu fiz isso? Para você ver que ela criou uma segunda linha e aí vai sair dessa diagramação. O que você pode fazer? Selecionar essa parte do texto e dizer que essa parte aqui vale só 2, por exemplo, né? Então aí você tem 2 tamanhos do texto, então você pode controlar aí, né, esses tamanhos também. Bom, agora, por fim, né, aqui para cumprir a norma, ficou indicação da revisão, né? Indicação da revisão. Então, vamos lá. Só que aqui, ó, é uma data que pode ser anotada via manual, né? Ou é uma data a posteriori, ou nem às vezes nem tem data, né? Às vezes é um número. Então eu vou colocar aqui o título, né? Então vou fazer dessa forma, ó. Multiline texto, a justificação middle left, espaço, vou colocar aqui, ó, versão, qual é a versão desse desenho, e vou pôr um número sequencial, 001, por exemplo, certo? Versão 001, né, do dia 28/3. E aqui embaixo eu vou colocar a data de revisão, certo? Justificação, middle left, espaço, certo? Data de revisão. Dois pontos. E vou colocar a data inteira para vocês verem. Vamos supor que essa revisão ela é futura, né? Então, ela aconteceu dia 31/3 de 2020. Então, vou fazer menor aqui. Data de revisão, 31/3/2020. Então, na verdade, eu vou deixar 000 aqui, a data. Eu vou alterar isso. Por quê? Porque se eu tivesse uma data de revisão, a minha versão seria 2. Já não é essa versão primeira. Então, a partir do momento que eu faço uma revisão e faço as correções que essa revisão pede, né, eu tenho uma versão nova. Então, aqui seria a versão 2, ok? Então, para não confundir vocês, eu vou deixar aqui como data de revisão 00, certo? Pronto. Aí ficou correto, ok? Bom, professor, sobrou 2 linhas aí, o que nós vamos fazer, né? Alguma coisa? Então, nós vamos deixar essa área para uma área de observação. Então, chamei o trim, vou apagar essa linha aqui, ó, certo? E vou criar essa área
deixar essa área para observações. Então, tem alguma coisa que não deu para anotar no desenho, não quero estragar o desenho, eu anoto aqui. Ou às vezes tem que bater um carimbo ou alguma coisa assim de alguém que está autorizando, então eu vou deixar aqui, certo? Então nós voltamos lá em Annotate, mesma coisa, ó. Só que como eu vou dar um título aqui para observação, a justificação vai ser outra, não vai ser middle left, ela vai ser top left. Então vai ser alinhado em cima, top left. Aí eu escrevo, vou escrever aqui, ó, observação ou carimbo, certo? Dois pontos. Seleciono e vou colocar aqui o tamanho que eu quero. 1. Só 1. E clico, ó, vou dar um espaço, ficou muito pequenininho. Vou colocar 2. Só 2. Clico fora. Se você achar que ficou muito encostado aqui, ó, a observação, clica, dá um Enter e um espaço. Certo? Pronto. Então aí está pronta o seu carimbo para que você possa ter a identificação adequada das suas folhas de desenho. Ok? Bom, vou aproveitar essa aqui, né? Que nós estamos trabalhando aqui, ó, planta baixa, né? E já trabalhamos a questão da escala, só para poder aproveitar o vídeo. Se eu quiser criar outra folha idêntica a essa, para poder colocar o detalhe da porta, por exemplo, como que eu faço? Ó, aqui onde está escrito folha técnica, botão direito, certo? E ele vai ter aqui a opção para duplicar, ó, move ou cópia. Aparece aqui folha 3 e eu tenho que habilitar aqui embaixo, ó, tem que habilitar Create a Copy. Quando eu faço isso, ok. E aí ele criou duas folhas idênticas, ó. Então, essa folha que tem o númerozinho 2 aqui, ó, eu vou renomear e vou colocar detalhe porta. Só para a gente ter uma diferença de detalhe porta. Então aqui é a planta baixa e aqui é o detalhe da porta. Aí o que eu faço? Eu venho, entro na viewport, dou um zoom só na porta, para que eu possa ter o detalhe, e saio da viewport. Aqui poderia ser corte, né? Em vez de detalhe porta, poderia ser corte. Aqui planta baixa, eu poderia ter outra folha com implantação e assim vai. E aí eu teria então, aqui ó, detalhe porta. Já não é mais um de um, né? Então detalhe porta aqui, eu tenho que entrar e alterar aqui, mudar para 2. Clicar fora. Certo? Então, se eu começar a perceber que esse número vai ficar muito grande, o que eu faço? Tiro o 0 daqui, apago o 0, né? E aqui fica detalhe da porta, né? Então, aqui eu tenho que trocar, ó, detalhe porta, né? Ó, detalhe porta, tem que alterar a legenda, certo? Altera a legenda e você tem detalhe porta e tem, ó, planta baixa e corte. Então, ó, detalhe porta, alterei aqui, número 2. E aqui 2 também. Então, agora eu tenho duas folhas. E nessa aqui é 1 de 2. Um de 2, 2 de 2. Certo? Então é isso. E aí nós temos, então, a nossa configuração da escrita do carimbo. Até logo, fiquem com Deus, tudo de bom para vocês.
Juízo, hein, moçada?